Olá, a você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando mais um programa Vitalidade. Hoje vamos conversar com o médico e quiropraxista Carlos Braghini Júnior, autor do livro Ecologia Celular, o papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. Tudo bom, doutor? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O que é o Ecologia Celular? Ecologia celular é um conceito. Ecologia é um conceito, quer dizer, é a ciência que estuda o meio ambiente, a relação das coisas e seu meio. E eu tive a ideia, quando eu escrevia meu livro, e um pouco baseado na minha própria prática, de que as nossas células, ou cada uma das nossas trilhões de células, dependem do meio onde elas vivem. Então eu dei o nome de ecologia celular para esse conceito de que cada célula individualmente não diz muita coisa. Então é um termo cunhado pelo senhor. É um termo basicamente cunhado por mim, que não existe uma palavra, um conceito exclusivamente sobre isso. É um conceito que dá essa noção de que as nossas células não vivem por si só, elas dependem do seu entorno, dependem do seu meio. E o livro trata basicamente disso. E como ocorreu a opção por esta área? És médico e quiropraxista. Como é que aconteceu essa opção? É uma pergunta difícil e porque tem tudo a ver com a história. Eu sou médico clínico, mas durante toda a minha formação eu fui fisiologista, eu trabalhava com fisiologia. Fisiologia humana é uma das cadeiras da faculdade de muitas faculdades de saúde. Na medicina, a fisiologia humana diz como é que as coisas funcionam, os órgãos e sistemas, basicamente como é que ele deve funcionar adequadamente, quando funciona para mais ou quando funciona menos do que deveria. Então, essa minha visão de fisiologista permeou durante toda a minha faculdade, e quando eu terminei me formando, eu fiquei com a sensação de que eu não queria me especializar em nada. Eu queria ser um médico clínico. E ao ser um médico clínico, sem nenhum tipo de especialidade, a não ser cuidar da clínica, a minha visão fisiológica, a minha visão de como o corpo deve funcionar, ela predominava. Ao longo do caminho, eu fiquei um pouco frustrado com os recursos médicos para a gente lidar com a maior parte das doenças, principalmente as doenças crônicas, doenças degenerativas. Quer dizer, os recursos que a gente tem à mão são mais recursos para cronificar as doenças, para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, mas não necessariamente para curar aquela doença. Sim. Então, é verdade que é muito difícil lidar com diabetes, com a hipertensão, são doenças que a gente controla e não cuida. Mas eu fiquei um pouquinho frustrado e comecei a falar assim, eu acho que eu não quero trabalhar com isso, fui me afastando lentamente, fui me afastando um pouco da medicina lentamente, até que eu descobri a quiropraxia. Quando eu descobri a quiropraxia e comecei a estudar, eu falei assim, uau, isso funciona. Quando eu fui estudar os fundamentos, eu percebi que os fundamentos da quiropraxia eram os mesmos fundamentos que eu tinha estudado na fisiologia, de sistema nervoso, assim por diante. Eu falei, uau! Então eu aprendi uma nova técnica, eu aprendi uma nova maneira de lidar com uma coisa onde a medicina também tem muita dificuldade para lidar, que são as dores do sistema neuromúsculo-esquelético, são as dores articulares. Quer dizer, o recurso médico é muito limitado. Quem já foi a um médico por conta de uma dor articular, provavelmente quem for ao médico vai sair com alguma recomendação, com um analgésico, um anti-inflamatório, com uma indicação para fazer alguma fisioterapia e pura e simplesmente. E se nada der certo, você vai ter que conviver com essas dores. Muita gente já passou por essa história. Com a quiropraxia, a gente tem um recurso a mais, que o quiropraxista tem um trabalho manual, ele utiliza várias técnicas manuais para lidar com esse tipo de problema. E então a quiropraxia me entusiasmou muito por esse aspecto. E à medida que eu fui me desenvolvendo na quiropraxia, de alguma maneira faltava também alguma coisa que era, eu quero um pouco mais do que lidar só com a dor, eu quero recuperar essa cartilagem, eu quero regenerar essa cartilagem. Aí eu ampliei, volto para a medicina, um pouco mais dentro da linha que eu gostaria de estar trabalhando, isto é, de buscar a solução para o problema, de tentar encontrar uma solução para o problema, não só minorar a dor, mas minorar a dor e garantir que esse paciente tenha qualidade de vida ao longo de sua vida. Essa é a ideia. Essa questão da cartilagem que falaste, como é que ocorre a recuperação desses tecidos no corpo que são mais rígidos, não tão rígidos quanto os ossos, mas muito importantes nas conexões?
A medicina tem alguns dogmas ou algumas crenças que elas hoje em dia são bastante questionáveis. E uma delas é essa. Muita gente já ouviu falar, ou já ouviu em algum momento, não, cartilagem não tem como regenerar. Não, tem sim. Existem estudos e trabalhos hoje que mostram que é possível recuperar e regenerar cartilagem. Existem técnicas, existem experiências, existem suplementos, existem aplicações de substâncias que ajudam na regeneração e na recuperação da cartilagem. Então, essa é uma das coisas que é possível ser feito. E não então, necessariamente com intervenção cirúrgica, pode ser... Exatamente, sem intervenção cirúrgica. Muitas vezes aplicações de substâncias que fazem estimula o tecido a se recuperar. Claro que se eu tiver uma cartilagem completamente degenerada, já completamente desgastada, eu tenho muito pouco a fazer. Mas uma cartilagem que está começando uma degeneração, ainda tem tecido saudável, ela pode ser estimulada a se recuperar, ela pode ser estimulada a se regenerar. Existem vários tipos de tratamento. Os principais, os mais modernos, é a proloterapia, que é a injeção de glicose, de açúcar, que irrita a cartilagem, estimula o corpo o corpo entende quando você... No local mesmo, por exemplo, se for no joelho. Você injeta no joelho a proloterapia, a destrose hipertônica, o corpo entende que é como se tivesse alguma coisa, olha, algo machucou esse joelho. Cria, então, uma reação inflamatória, e a reação inflamatória cria uma cascata de recuperação e de regeneração, e como o corpo entender se ela machucou o joelho e eu preciso ir lá recuperar essa cartilagem. Então a proloterapia é uma técnica bastante difundida nos Estados Unidos, é muito pouco recente. É recente aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul mais ainda, e em Novo Hamburgo eu faço esse tipo de aplicação. Com a proloterapia você consegue então recuperar e regenerar a cartilagem, além de tirar a dor. E existe a aplicação do plasma rico em plaquetas, que é você retirar o próprio sangue do paciente, centrifugar, preparar esse sangue, retirar somente as plaquetas, que é rica em fatores de crescimento, em fator de crescimento de vasos, de nervos, de tecido, estimula o tecido a se recuperar e regenerar, e você injetar na própria posição. Então, são duas técnicas biológicas. E essas duas podem ser associadas? Podem ser associadas. Então, eu tenho que decidir qual que é o melhor para cada um deles, dependendo da lesão do paciente. E eu posso, então, o que eu falei, são duas técnicas biológicas, isto é, não utiliza nenhuma droga, não utiliza nenhuma substância externa, não utiliza nenhum medicamento fora do padrão, quer dizer, a gente considera são tratamentos biológicos e que têm recuperação, e não tem nada de fora do convencional, são feitos na Europa, são feitos nos Estados Unidos, quer dizer, só é recente no Brasil, tem pouca gente trabalhando, as pessoas não conhecem. Sim. Voltando à questão do livro, o que o senhor destacaria assim, de mais importante assim, para o leitor que está interessado em casa e gostaria de comprar? Qual é a principal informação que as pessoas não encontram em nenhum outro lugar? Eu acredito que esse livro, a grande mensagem que eu quero deixar para quem lê o livro, ou mesmo para quem está me ouvindo agora e não quer comprar o livro, a grande mensagem é a seguinte: coma comida, coma alimento e afaste de produtos alimentícios. Simples. Se você vai ao mercado e quando você vai passar com o seu carrinho pelo caixa registrador, se o seu carrinho está cheio de sacos produtos transparentes, de saquinhos, ótimo. Tá. Se seu carrinho está cheio de caixinhas coloridas, com fotografias lindas, maravilhosas, com carimbos de saudável ou de bom, isso e aquilo, você está em maus lençóis. Porque comida, não dá para eu colocar carimbo de saudável numa abobrinha, numa berinjela, numa laranja, ninguém faz isso. Mas coloca num saquinho, numa caixinha colorida de um produto, dizendo isso aqui é bom para isso é bom para aquilo, isso aqui é saudável. Então, quer dizer, cuidado com isso. De uma maneira geral, quanto mais sacos de comida, porque comida tem jeito de comida, cara de comida, cheiro de comida, parece comida. Se seu tataravô voltasse e chegasse à Terra hoje, chegasse na sua casa, ele iria saber que aquilo é comida. Aquilo que está na caixinha, ele tinha que perguntar para você, fazer, isso aqui é de comer ou não? Então, sim, na dúvida sobre um determinado alimento, será que ele é saudável ou não é? Que existem exceções, mas na maior parte das vezes, siga a regra do tataravô. Se meu tataravô chegasse em casa agora e abrisse a geladeira, o que ele ia escolher para comer? É isso que você deve ter em casa. A minha experiência pessoal, assim, o que eu noto em casa, tinha uma época que eu produzia muito lixo seco.
Logo, eu estava consumindo muita comida ruim. E agora, em função até da gravidez, eu estou consumindo mais comida saudável e muito mais lixo orgânico. Então, para mim, é um bom termômetro, assim. É um bom termômetro, com certeza. E essa criança que está chegando, ela vai se dar... Ela é bastante esperta, já começou a produzir mudanças. Já está começando a ser treinada para comer melhor, né? Certamente. O Vitalidade de hoje está falando sobre ecologia celular com o Dr. Carlos Braghini Júnior. Fique conosco, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é ecologia celular. Para conversar conosco sobre o assunto está aqui no estúdio da TV Câmara o médico e quiropraxista Carlos Braghini Júnior. Doutor, estamos de volta agora e vamos nos aprofundar mais no seu livro. Quais são os ensinamentos que o senhor fala aqui sobre alimentação que podem ser aplicados do bebê até a vida adulta, assim, questões essenciais? Eu acho que o resgate, aquilo que eu falei na primeira parte, resgatar a questão de buscar alimentos, eu acho que essa é a grande vantagem. Sim. A partir do momento que eu busco alimentos, eu compro alimentos, esses alimentos eles não estão processados, eles não estão prontos, eu tenho que prepará-los. Então, comprar comida a granel significa que eu tenho que preparar esses alimentos. Então, resgatar a tradição do cozinhar, de fazer sua própria comida, de escolher os ingredientes que você vai colocar, e esse é o segundo ensinamento. Porque se você prepara a sua própria comida, ou se alguém prepara para você de acordo com os seus ensinamentos, você está bem. Se você terceiriza essa preparação, ou porque vai comer num restaurante fora, ou porque você compra um produto industrializado e deixa no freezer para depois você aquecer rapidamente, então a tua saúde está em maus lençóis. E tudo que é ligado à alimentação não dá reflexo na hora. Quando dá reflexo na hora, é simples, é fácil. Basta comer errado e dar uma dor de cabeça, dar uma certa azia, ou no dia seguinte o intestino funciona de maneira inadequada. Essa é a coisa mais simples. Mas o maior problema que uma alimentação inadequada produz não é no momento imediato, é tardiamente, é mais tarde, às vezes meses depois, às vezes anos depois. Anos de uma alimentação inadequada vai levar essa pessoa a adoecer no futuro. Então, quando ela adoece, ela não consegue mais saber identificar que isso que está acontecendo com você, essa artrose, esse diabetes, essa hipertensão, elas estão aí não porque apareceram de ontem para hoje, mas sim porque são reflexos de um estilo de vida, de um estilo alimentar que já vem lá do passado de muitos e muitos anos. E às vezes diz, é outra questão sobre o livro, sobre ecologia. Muita gente pensa de que muitas dessas questões de adoecimento são genéticas.
a genética talvez tenha uma parcela muito pequena em todo esse processo de adoecimento. Na verdade, o que a gente tem, às vezes, famílias que têm, todos são hipertensos, todos são diabéticos. Há um componente familiar, mas o mais importante, muitas das vezes, o que há é um componente de hábitos. Eu repito os mesmos hábitos, eu como as mesmas coisas, eu faço os mesmos pratos, eu penso da mesma maneira. Então, isso leva e desemboca em algo que é comum a todos e a gente fica, é genético. Talvez a cor dos seus olhos seja genética, mas com certeza essa doença pode ser que a parcela genética dela seja muito pequenininha, bem menos do que você imagina. Atualmente a gente nota um aumento de algumas doenças, até muito em decorrência do aumento da expectativa de vida das pessoas nos últimos anos, como Alzheimer, mal de Parkinson e outros casos. Essas doenças também têm um fator que pode ser alimentar, que pode ser de comportamento durante a vida, de alguns cuidados. Eu sei que o governo francês recentemente apontou que agrotóxicos teriam ligação com mal de Parkinson. Isso tem algum estudo realmente relevante nessa área dessas doenças que não têm cura? Nós estamos... Essa é uma questão... A questão dos agrotóxicos, fica claro o seguinte, agrotóxico não é alimento. Agrotóxico, ou substâncias, o que a gente chama de agrotóxicos, são defensivos agrícolas. Pode ser um defensivo contra pragas, pode ser um melhorador de resultado de solo. Essas substâncias, de uma maneira geral, elas não são substâncias naturais. Elas são criadas artificialmente. A questão é que o nosso corpo, nele desenhado por milhões e milhões de anos, por uma escala evolutiva, para lidar com as substâncias que ele sabe e conhece lidar, consegue lidar. Então eu tenho maquinaria metabólica, enzimática, minhas células estão preparadas para lidar com aquilo que ela sempre lidou ao longo da vida, ao longo dos últimos anos, dos milhares de anos, de centenas de milhares de anos. Quando eu entro, o homem constrói uma nova molécula, e essa nova molécula entra em contato com o meu corpo e chega à minha célula, a célula vai dizer, o que eu faço com isso? Sim. Se ela consegue dar um jeito de lidar com essa molécula para excretá-la, menos mal. Mas a maior parte dessas toxinas, o corpo não tem o que fazer com elas. E aí, quer dizer, o problema não é quando eu entro em contato hoje com essa molécula, é quando eu entro em contato hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, esse processo de acumulação acaba, o corpo tem que lidar com esse excesso. Aonde ele faz? Aonde ele coloca? Ele tenta colocar onde atrapalha menos. Então, ele tira do fígado e vai colocar, por exemplo, num órgão menos nobre para o corpo, na articulação. Sim. E aí eu começo a ter uma artrite, começo a ter uma artrose. Por quê? Por acúmulo de alguma coisa ali dentro. Algumas dessas toxinas têm uma predileção especial pelo tecido nervoso, tecido neurológico. E o problema de tecido neurológico é que ele é de difícil recuperação e de regeneração. Então, uma vez ele danificado, uma vez ele não funcionando mais adequadamente, a chance dele se recuperar e regenerar é pequena. E alguns desses petroderivados têm afinidade pelo tecido neurológico. Então, há uma relação direta, sim, entre consumo de agrotóxicos e consumo e doenças crônico-degenerativas. Porque essa questão de estatística, a expectativa de vida da população está aumentando. Eu falei assim, mas alguém quer prolongar uma vida ruim? Quando eu falo de expectativa de vida, eu estou falando se o indivíduo está na vertical ou está na horizontal. Isto é, eu estou de pé, ativo, trabalhando com autonomia, eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, visito quem eu quero, eu subo, eu desço escada, eu não deixo de fazer, ou estou na cama, ou tenho uma dificuldade para sair da minha casa, ou preciso de ajuda para sair, ou não posso ir em lugar nenhum porque eu tenho dor. Então, quando eu falo de expectativa de vida, eu não estou pensando em expectativa de vida, eu quero saber se eu tenho qualidade de vida. Então, se antigamente, na idade dos nossos pais, quando a gente pensava assim, pelos 50, 60 anos a gente se aposentaria. E hoje a gente está imaginando, está chegando a um ponto que nós vamos chegar a uma expectativa de vida de 90, 100 anos de idade. Então, aí eu penso, o que eu vou fazer dos 60 aos 100 anos? São 40 anos fazendo o quê? Então, eu preciso garantir qualidade de vida produtiva, fazendo algo para a sociedade, algo para a família, algo para mim mesmo. Por isso eu preciso cuidar do que eu faço agora.
o alimento tem essa carência. É o que eu como agora que vai impactar a minha vida no futuro. Não é só o que eu como, é tudo que eu faço. Mas normalmente a alimentação está ligada ao meu estilo de vida atual. Eu preciso tomar cuidado com o que eu faço, porque isso vai impactar a saúde das minhas células no futuro. Sim. Hoje em dia se está começando a vender, se vende mais orgânicos e as pessoas estão mais interessadas nesse cuidado de buscar produtos e alimentos que não tenham agrotóxicos. Ainda um problema sério nessa área é o custo para a maioria das pessoas. O senhor vê a longo prazo que isso vai melhorar em função do aumento de produtores que se preocupam com isso? Ou é uma questão que é da indústria mesmo, que vale a pena o investimento gastar um pouco mais num produto saudável do que, de repente, daqui a alguns anos ter consequências graves aí na saúde? Nós estamos... Bom, eu sou paulista de nascimento. Eu nasci em São Paulo, vivi minha infância e adolescência em São Paulo. No início da idade adulta, eu fui para o Rio de Janeiro. Fiz faculdade no Rio de Janeiro e lá fiquei. Fiquei 30 anos no Rio de Janeiro. E estou há 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio aqui em Novo Hamburgo. Eu ainda tenho consultório no Rio, eu vou ao Rio, atendo ainda no Rio de Janeiro, e todas as vezes que eu entro em contato com meus pacientes no Rio, em São Paulo, eu conto o que eu tenho aqui à disposição em Novo Hamburgo. Eu tenho um cinturão próximo à nossa cidade de produtores rurais que eu não tenho nas grandes cidades. O paulista, o carioca, para ele ter acesso a isso, ele tem uma feira, uma vez por semana, no lugar mais distante da casa dele possível, para onde ele vai buscar, que é feira de quê? Feira de orgânico, na verdade feira de produtor, porque o nome orgânico não quer dizer muita coisa. O nome orgânico não diz muita coisa, o que eu preciso saber é se aquele produto foi plantado por alguém. Quem é o responsável por plantar aquilo? Porque quando a gente vai ao mercado, quando você pega um produto, você vai dizer, quem é responsável por plantar aquilo? Quando antigamente quando a nossa mãe, a nossa avó pegava o alimento e comprava na feirinha e ele estava ruim, estragado, ou sem gosto, ela voltava lá na semana seguinte e falava assim, olha, aquilo que você me vendeu não estava bom. E aí o próprio produtor ou o dono da venda iria falar lá com o produtor e fazer, por favor, veja o que está acontecendo, porque os clientes estão reclamando. Então eu estava muito próximo do consumidor e tudo se acertava por ali. Hoje em dia não, eu vou ao mercado, ou vem do Chile, ou vem de Goiás, ou vem da Bahia, ou vem da Tailândia, ou vem de algum lugar. O mercado produtor está completamente distante, então sobra para mim o quê? Nada. O que eu faço se estiver ruim? Nada, eu jogo fora, troco, vou lá, reclamo, troco por outro. Quer dizer, então, eu ter um produtor perto de mim é uma dádiva, é uma bênção, porque faz com que eu tenha acesso à comida de verdade, que foi conduzida, foi preparada ali, tem uma história. Eu pago mais, não é só porque ele é saudável, eu pago mais porque ele tem uma história. Eu pago por essa história, alguém que botou a mão na terra, alguém que colheu, alguém que plantou e colheu, e cuidou, regou, com todo carinho e cuidado, entrega para mim. Isso para mim tem uma história, isso vale um pouco mais. Claro que não dá para competir esse produtor com uma grande indústria que colhe com maquinário. Então é muito mais barato aquele. E a gente olha e acha assim, por que eu vou pagar mais caro se essa alface é igual a essa aqui? Ela fala assim, não é igual. Não é igual. Esta aqui produzida tem mais nutrientes, tem mais vitamina, não tem agrotóxico. Então, além dele ser positivo, ele não tem nada, as coisas que são negativas. Sim. Quando eu começo a valorizar este aqui, digo, eu vou pagar a mais para você sim, porque vale a pena, eu começo a ter cada vez mais produtores produzindo, interessados em produzir dessa maneira. Porque fazendo, não senhor, esse aqui eu não quero, eu quero esse aqui. Mas é mais caro, mas é esse aqui que eu quero. Quando eu tiver mais gente fazendo isso, com certeza há um barateamento de custo. E eu tenho que entender que este aqui não é mais barato. Só é mais barato porque recebe subsídio. Só é mais barato porque a terra é mais barata, porque a semente é mais barata, porque o governo dá... Comida ruim mais barata que comida saudável é definição de governo. Sim. E a questão dos transgênicos, que hoje em dia a gente tem alguns alimentos, milho e outros, soja, a gente não tem muita certeza se é um alimento natural, entre aspas, ou se ele foi modificado geneticamente. Qual é o impacto do transgênico? Ainda não há estudo que comprove alguma interferência na saúde do ser humano. Os estudos existem estudos, os estudos não são tão definitivos,
até porque os transgênicos são novos, são recentes. Então é difícil dizer. Existe uma linha de pesquisa que eu, como médico, gostaria que fosse adotada, que é o princípio da precaução. Isto é, eu não sei se faz bem ou faz mal, então vamos com calma. Então, eu não posso afirmar que é nocivo, mas certamente eu não posso afirmar que é saudável ou que é inócuo, ou que não traz nenhuma repercussão. O que eu acho que a gente precisa ter é que eu quero ter o direito de escolher se eu quero ou não comer o transgênico. Então eu precisaria, e eu quero sim, que quando eu chegue no mercado, na hora de escolher um produto, que ele esteja identificado sim, ó, contém transgênicos. E eu quero ter a opção de comprar ou não. Isso que está por trás, isso é mais importante. Por quê? Esse estrangeiro, o que vai acontecer? Não sei. Quando é que eu vou saber? Talvez daqui a 50 anos, 30, 40, 50 anos, até lá é tarde demais. Sim. O cigarro, se a gente entrar na internet e ficar buscando propaganda de cigarro nos anos 40, 50, 60, vai encontrar propaganda de cigarro, principalmente nos Estados Unidos, de médicos fumando, indicando determinada marca. Hoje qualquer criança sabe que cigarro faz mal. Qualquer criança de 3 anos fica perturbando o pai e a mãe que fuma, dizer para de fumar, para de fumar, para de fumar. Mas naquela época, era como se... Hoje a gente vê essas propagandas, são engraçadas. Sim, seja a gente nem ser acredita. engraçado, não acredito. Talvez daqui a 50 anos, as novas gerações, olha só como eles eram engraçados, eles comiam transgênico. Olha Sim. só, eles usavam micro-ondas para aquecer o alimento. Olha só, eles colocavam adoçante artificial para adoçar as coisas. Talvez a gente desculpe, lá na frente as pessoas estejam rindo da gente do que a gente está fazendo hoje. Vamos deixar essas outras questões para o próximo bloco. Estamos conversando sobre ecologia celular e qualidade de vida com o médico e quiropraxista Dr. Carlos Braghini Júnior. Voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Olá, voltamos a conversar com o médico e quiropraxista Dr. Carlos Braghini Júnior, autor do livro Ecologia Celular, o papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. Doutor, agora vamos comentar um assunto que está muito em voga, que é o slow food. Em que consiste essa filosofia? O slow food é um movimento que nasceu na Itália, que na verdade é um resgate a uma volta de comer mais lentamente. Na cultura do fast food, a cultura do fast food é muito adequada a uma cultura de trabalhe muito, coma rápido e volte para trabalhar. Sim. Quando eu tenho uma cultura orientada para esse tipo de conduta, a alimentação, a gente perde a conexão da alimentação como alguma coisa que sempre fez parte da nossa vida. A alimentação sempre fez parte da nossa vida como celebração.
Alimentar-se é um ato de celebração. É a hora de reunir a família, de conversar com todo mundo, saber a história, contar, saber o que está acontecendo. Na época do fast food, ou na época das refeições rápidas, o trabalhe, coma rápido e volte para trabalhar, eu não tenho mais tempo para isso. O slow food é um resgate a essa volta, fazer calma, devagar, ao invés de fast, slow, ao invés de rápido, devagar, tenha tempo para comer, tenha tempo para desfrutar do alimento. Porque as pessoas comem, nem sabem o que estão comendo, nem sentem o gosto daquilo que elas estão sentindo, não mastigam os alimentos. Então eu transformo comida, que é uma coisa tão exuberante e brilhante, como simples combustível. É como se eu estivesse comendo para completar o tanque, para dizer. E isso traz impacto para a digestão. Comer rápido, comer errado, comer comida confortável. Comida confortável é aquela que é fácil de fazer, é fácil de fazer, é fácil de esquentar, é fácil de jogar fora, é fácil de limpar. Comida confortável é complicado. Lembra a história do tataravô? O tataravô não tinha comida confortável. Então, o movimento Slow Food é uma tentativa de resgate, que é uma coisa muito mais forte nas grandes metrópoles, que aqui a gente ainda é outra bênção. A capacidade, a possibilidade da maior parte das pessoas irem almoçar nas suas casas, reencontrar suas famílias. Isso é uma bênção, é algo que não deveria ser perdido nunca. Então o movimento de Slow Food nasce nas grandes cidades, tentando exatamente fazer o que a gente faz aqui. Sim. Que é uma vitória, né? Certamente. A questão do micro-ondas que nós comentamos no bloco anterior. Qual é o impacto do uso do micro-ondas nos alimentos e também a questão até da própria... porque quando a gente liga o micro-ondas, a gente sente que sai, às vezes vaza um pouco daquelas micro-ondas que estão ali esquentando o alimento, né? Além de impactar no alimento, impacta fisicamente na pessoa que está ali na cozinha. Qual é a consequência desse uso do micro-ondas indiscriminado que hoje em dia a maioria das pessoas utiliza? O micro-ondas entra no capítulo não de comida confortável, mas de equipamentos confortáveis. E talvez ele não seja um aliado tão grande da nossa alimentação como um todo. O micro-ondas, ele faz... qual o processo de aquecimento? Como é que a gente aquece os alimentos normalmente? Seja no vapor, no fogo, fritando, cozinhando, não importa. Aquecer o alimento significa eu colocar calor do lado de fora do alimento para dentro do alimento. Tanto que se eu tirar antes do tempo este alimento, ele vai estar quente por fora e frio por dentro. Na micro-ondas é exatamente o contrário. Eu faço o aquecimento por vibração das moléculas lá na intimidade do alimento. Tanto é verdade que é o contrário, isto é, se eu deixo pouco tempo no micro-ondas um alimento, ele está frio por fora e quente por dentro. Essa vibração, então a maneira que o micro-ondas aquece é por vibração das moléculas. Então ele bombardeia com ondas que fazem as moléculas do alimento vibrarem numa velocidade maior. E essa vibração gera calor e atrito e vibração entre elas e aquilo vem aquecendo o alimento de dentro para fora. O problema é que essa vibração, ela acaba destruindo muito das propriedades adequadas do alimento. Vou dar um exemplo para isso. Brócolis. Esse às vezes é um erro que a própria medicina, a nutrição faz, como quem diz, você tem que comer mais brócolis. Tá bom, mas eu posso comer esse brócolis, como eu preparo ele, pode destruir a minha comida. Exemplo, se eu preparo um brócolis no vapor, que é aquela com vapor de água, e deixar ele 5 minutos no vapor, eu tenho perda de um tipo de substância específica dentro do brócolis, que é do brócolis, que é um sulforafano, nome feio, mas eu tenho uma perda de em torno de 6%. Então, 6% desse sulforafano se perde quando eu aqueço no vapor. Quando eu aqueço na água, cozinhando na água quente, mesmo que seja o mesmo pouco tempo, eu perco 40%. Nossa. Mas mantenho 60% dele. Quando eu cozinho na panela de pressão, eu perco 60% dessa substância. Quando eu cozinho este brócolis no micro-ondas, eu perco 96% Não sobra nada. do produto. Então, a maneira como eu processo
faz diferença sim. Então, o micro-ondas não tem muita utilidade na cozinha, porque na verdade ele entraria numa questão de praticidade, numa época que a gente começou com a história de congelar alimento, de preparar, de pegar coisa pronta congelada. Hoje em dia, quer dizer, até as pessoas já não utilizam mais o congelado como utilizavam antigamente. Então, o micro-ondas acabou sendo, muitas vezes serve para aquecer água, aquecer leite, aquecer mal das contas, uma pipoca, um saquinho de pipoca, as pessoas nem utilizam mais o micro-ondas, mal para aquecer. Se você for utilizar micro-ondas na sua casa, então essa, a regra seria mais ou menos essa, em vez de colocar na potência máxima, coloque na potência mínima e aumente o tempo. Nada de velocidade, lembra do slow, isto é, então na prática, quer dizer, Sim. O micro-ondas não tem mais sentido na cozinha saudável, o micro-ondas não tem sentido nenhum. E assim Pode como doar. no brócolis acontece em outros alimentos a mesma coisa. Exatamente. Essa substância do brócolis, qual é o impacto dela na saúde? Ela é um anticancerígeno. Anticancerígeno. O impacto É grande. Outra questão importante que a gente percebe, assim, que as pessoas estão muito preocupadas é com a alimentação das crianças, dos bebês, né? A questão de tu congelar o alimento, e mesmo que seja um alimento saudável, que a mãe vá lá, faça o alimento e congele, depois esse descongelamento, mesmo não sendo feito no micro-ondas, sendo feito em banho-maria, se perde muito nesse processo de congelar e descongelar o alimento? Não se perde. Não se perde. Congelar é uma maneira de você preservar. Há uma perda, mas essa perda não é tão significativa. Então, se é um alimento que você preparou, você cozinhou, você preparou, você fez a papinha, e é por uma questão de facilidade. Você trabalha, a maior parte das pessoas trabalham, então eu preciso de uma certa facilidade. Eu não posso ir para a cozinha todos os dias para fazer aquilo. Então, eu fazer um estoque não um estoque para durar 6 meses, mas um estoque que dura por uma semana, eu posso pegar o meu sábado, meu domingo e dedicar para fazer várias papinhas. E o segredo é, você faz uma base de papinha com uma base padrão, pode ser com uma abóbora, com uma moranga, pode ser com inhame, pode ser com uma batata baroa ou mandioquinha, pode ser com... Escolhe uma base, faz essa base e congela a base. E aí, para você não ficar sempre com a mesma base, você vai pegar outros legumes e no dia que você for aquecer a sua papinha, você vai colocar ela numa panela, vai aquecer a baixa temperatura e vai colocar, acrescentar. Então, cada dia você acrescenta uma coisa, acrescenta outra, para não ficar a mesma papinha pronta a semana inteira. Mas não tem nada errado você fazer, congelar é uma bela maneira, desde que você não aqueça no micro-ondas. Tá certo. Outra questão também importante é os suplementos vitamínicos. Isso é recomendado ou, na verdade, a gente consegue tudo o que precisa nos alimentos? A gente consegue praticamente tudo o que precisa dos alimentos, mas, dependendo do nosso estilo de alimentação, alguns elementos vão faltar. Quanto mais variado, quanto mais amplo o nosso repertório alimentar, eu tendo a ter todos os nutrientes adequados. Mas eu não posso garantir que aquele produto, o que eu preciso garantir é que esses micronutrientes, aquelas vitaminas específicas, ou o magnésio, ou o zinco, eu preciso garantir que eles estejam no alimento, que eu, ao comer o alimento, absorva esses elementos e que esses alimentos cheguem às minhas células em quantidade adequada. Se eu consigo garantir isso, tudo bem. Então, eu não tenho como saber a não ser medindo, a não ser fazendo exames, a não ser acompanhando. Então, Mas isso é muito raro, as pessoas dificilmente fazem exames para ver os tipos de vitaminas que estão faltando. É muito complicado. Então, usar um suplemento vitamínico eventual é uma estratégia inteligente, é uma estratégia importante. Mas o mais importante é você saber que elementos que você precisa e focar e aí sim você utilizar o elemento ou suplementar aquele elemento que você precisa. Então, o médico faz isso, o nutricionista funcional faz isso. O médico ortomolecular faz isso. O médico tem experiência com alimentação e com a questão nutricional. Ele sabe identificar pela história, pela clínica, pelo que o paciente está refletindo. Então, a gente sabe, pelo estilo de vida, a gente sabe mais ou menos o que pode estar faltando, o que pode não estar faltando. Então, não tem nada de errado você tomar um suplemento complexo vitamínico. Mas o complexo não resolve esses problemas, porque a quantidade de minerais e vitaminas que existe num complexo, ela é muito pequena. Ela
basicamente mantém o que você precisa, mantém o que você tem. Raramente faz você ganhar muito mais do que isso. Se você tem deficiência, o complexo não é suficiente para recompor a deficiência. Você precisa de uma dosagem mais vezes maior daquele nutriente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre precisa tomar cuidado. Nós vivemos num estado, por exemplo, que a incidência de sol é muito pequena. Sim. Ou, pelo menos, a gente passa uma boa parte do ano com uma baixa incidência de sol e mais, com as pessoas pouco tendo acesso ao sol. Então, eu tenho pacientes aqui com dosagens de vitamina D no sangue muito mais baixas do que o normal. Sim. Então, mas eu encontro no Rio de Janeiro também, que é uma cidade solar, porque o fato de ser uma cidade solar não quer dizer que as pessoas pegam sol o tempo todo. Então eu preciso tomar cuidado, porque meu paciente no Rio, eu me preocupo com isso, mas menos. Aqui certamente eu preciso dosar a vitamina D no sangue para saber. E ela tem bastante impacto em várias questões. A vitamina D é fundamental para várias coisas, a gente nem sabe todas. Já tem 400, ela parece que entra em 400 processos metabólicos diferentes que entram por aí. Nós vivemos num estado que é rico consumidor de carne. Carne é rica em vitamina B12. E eu pego vários pacientes no consultório com baixa de B12. Então não adianta eu comer. Eu preciso saber se o indivíduo está absorvendo aquela substância, se está absorvendo aquele nutriente, se está incorporando para a célula, se está fazendo o efeito necessário. Se não tiver, eu tenho que suplementar. Não adianta dizer coma mais carne, porque já come bastante carne. Sim. E a questão do ômega 3? O ômega 3 a gente encontra em poucos alimentos, peixes, linhaça, mas tem algumas questões, tipo no salmão que a gente encontra, tem problema de mercúrio. Às vezes a pessoa fica numa saia justa, não sabe se come isso porque pode dar outra coisa. Tem o ômega 3 que é uma vantagem, mas tem o mercúrio que seria um problema. Como é que a pessoa age nessas saias justas assim? A grande saída, o ômega 3 e o ômega 6 são duas gorduras. O nome técnico de gordura, que os médicos chamam, é de ácidos graxos. Então, ômega 3 e ômega 6 são gorduras ou ácidos graxos essenciais. Quando a gente diz que um produto, ou um alimento, ou um determinado elemento é essencial, significa que o corpo não o produz e eu preciso adquirir da alimentação, senão minha saúde está em risco ou eu não consigo sobreviver. Alguns aminoácidos essenciais. Ou eu adquiro da alimentação ou eu vou ter impacto no meu metabolismo. Ômega 3 e ômega 6 é a mesma coisa. Se eu não os adquiro da alimentação, eu tenho impacto no meu organismo. Aonde tem ômega 3? Como você falou, nas plantas. Só que ômega 3 e ômega 6 também nas plantas. Aonde tem, só que eles estão em concentrações diferentes de acordo com a parte da planta. Exemplo, ômega 3 está rico, ele é rico, ele está em maior concentração na folha. Ômega 6 está em maior concentração no caule, nas sementes. Então, a gente já começa a observar. Ômega 3, se está na folha, ômega 3 é um ácido graxo que quando ele está incorporado à célula, ele transforma, deixa ela mais maleável. A folha é mais maleável, a folha é mais flexível. O ômega 6 é mais rígido, ele está no caule. Então, eu preciso de ambos. Mas quando por quê? Porque esses ácidos graxos, eles se incorporam à parede da célula. Quanto mais ômega 3 eu tenho na minha célula, mais permeável ela é. Significa que ela absorve mais, significa que ela excreta mais. Fica mais fácil para as coisas transitarem. Quando eu tenho mais ômega 6, eu tenho uma parede mais rígida, menos permeável, fica mais difícil para absorver ou para excretar nutriente. Então, quando eu tenho ômega 3 e ômega 6, o mais importante, eu preciso de um balanço adequado dos dois para que minha célula tenha uma certa permeabilidade, não seja nem fluida demais, deixa passar o que não deve, nem rígida demais, que não deixa passar o que precisa. Só que, onde é que tem... Então, está nas plantas. Você citou o salmão. O salmão é um peixe. Sim. Da onde ele tirou ômega 3? Da planta que está na água do mar. É no fitoplâncton, são nas algas marinhas ricas em ômega 3 que ele retira. Ao comer as algas, ele retira e utiliza. Como ele é peixe de água fria, ele precisa de gordura para poder suportar. Então esse peixe, a gente diz que o salmão, e todos os peixes gordurosos, os peixes de água fria, que precisam de uma capa de gordura para poder sobreviver, eles são ricos em ômega 3, desde que eles comam fitoplâncton. Se eu pegar esse salmão,
colocar numa fazenda, num cativeiro e dar ração para eles, não adianta nada. Certamente a quantidade de ômega 3 que ele tem é muito menor. Se tem na planta, então tem ômega 3 na planta. Por isso tem ômega 3 e ômega 6 na carne vermelha, porque boi pasta. Se o boi pasta, se o boi come ração, ele vai ter uma quantidade menor. Então, por mais esdrúxulo que ele possa parecer, é possível que num boi que paste, numa carne de boi que pastou, tenha mais ômega 3 do que no salmão que você está comprando achando que está garantindo no seu teor de ômega 3, mas aquele salmão é de cativeiro, porque o salmão selvagem, a produção de salmão selvagem, que basicamente é do Chile, nem vem para cá, vai direto para a Europa. Por quê? Porque o consumidor de lá não quer esse salmão amarelinho com a ração amarelinha, ele quer o salmão selvagem. Então todo mercado produtor chileno vai para a Europa e não sobra para cá. No dia que eu chegar no mercado e fazer, eu não quero mais esse amarelo, eu quero o selvagem, com certeza a gente vai ter esse, até chegar lá, a gente continua comendo o salmão com uma quantidade de ômega 3 menor que deveria. De uma maneira geral, os peixes todos comem fitoplâncton, então todos os peixes têm o seu teor de ômega 3. Não precisa se preocupar só com o salmão. O salmão virou... Sardinha também, mesmo em lata. Todos os peixes, principalmente os peixes de mar. Peixe de rio tem menos, mas peixes de mar têm bastante ômega 3. Então esse é o segredo, é uma maneira de a gente driblar um pouco essa situação. E a questão da soja, nós comentamos antes sobre a soja transgênica, mas no livro o senhor comenta sobre a questão do consumo da soja fermentada, né? Qual é a diferença do consumo dela in natura, como acontece bastante com os orientais que consomem soja? O que você tem a falar sobre essas questões, assim, pontualmente? A soja é um alimento bastante controverso. A primeira crença que as pessoas têm de que o oriental come muita soja, os ocidentais comem muito mais soja, 10 a 20 vezes mais soja do que o oriental, em termos de quantidade. Porque o oriental, ele consome soja somente fermentada, em pequenas quantidades e como complemento de um prato. Tanto é verdade que quem vai ao restaurante japonês vai comer a sopinha, que é o misoshiro, que tem um pouquinho de tofu, que é soja, mas num caldo de peixe. Ele vai comer a soja, que é o shoyu, acompanhando um sushi, um sashimi, que é o peixe cru, com um pouco de vegetal, com arroz. Assim. Então, a soja é um complemento. A soja nunca foi comida, nenhum animal consome soja. Nenhum animal come soja na face da terra. O homem é o único que come soja. E passou a comer soja, por exemplo, na China, na era do Imperador Amarelo, porque eles descobriram como fermentar a soja. Porque eles já sabiam que não pode dar soja, que não podia comer soja, nem dar soja para o animal, que isso fazia o animal adoecer. Então eles aprenderam a fermentar, e ao aprender a fermentar, eles começaram a introduzi-lo na alimentação desse jeito. O que acontece é que a soja hoje, ela não é um alimento, ela é um produto de exportação, ela é um produto gaúcho, inclusive, a balança comercial do Rio Grande do Sul depende muito da soja, do agronegócio e a soja para a semente. Então a soja, eu uso soja para tudo, para a ração animal e para fazer uma série de outros produtos. E na medida que essa indústria, bom, eu vou fazer soja para ração animal, ok, vou fazer para ração animal. Então eu faço soja para ração animal. Aí sobra um subproduto. O que eu faço com isso? Vou jogar fora? Dá para produzir então um departamento de pesquisa, eu posso utilizar isso de alguma maneira e começo a criar outras aplicações para aquilo que iria ser jogado fora. Então saiu a soja em grãozinho e salgadinho, só aqui que a gente consome, o oriental não consome. Leite de soja, só aqui que a gente consome, o oriental não consome leite de soja. Carne de soja, proteína de soja, esses produtos de soja são só subprodutos da soja que não é utilizada para ração animal. Então essa é uma preocupação. Então nós consumimos soja muito mais do que deveria. E a soja tem alguns problemas. Vou citar somente dois. Sim. A soja bloqueia a tireoide. Tanto é verdade que a maior parte dos vegetarianos, porque o vegetariano o que ele faz? Ele não come carne. Então ele substitui a proteína e a carne por soja. Então a maior parte dos vegetarianos tem problema de tireoide, tem hipotireoidismo. E a soja produz desequilíbrio hormonal.
numa papinha, hoje em dia, nenhuma papinha de criança mais pode ter soja. Nas antigas papinhas de criança, tinha 1000 vezes mais hormônio feminino, que é o estrogênio, do que numa pílula. Nossa. Por quê? Porque a soja é rica em alguns nutrientes e um desses nutrientes é semelhante ou tem efeito estrogênio, tem efeito semelhante ao estrogênio. Menor que o estrogênio, mas ainda assim com ação direta. Então a soja produz desequilíbrio hormonal pelo excesso de estrogênio. Então isso desequilibra para as mulheres e isso faz e mexe com o equilíbrio hormonal, e para os homens também, porque aumenta o teor de hormônio feminino em população masculina. Então a soja é um grande problema, porque a maior parte das pessoas acha que a soja é um grande benéfica. Produto. Não, a soja é um produto derivado do departamento de marketing das empresas, não do departamento de saúde. Algumas mulheres estão deixando de usar suplemento hormonal na época da menopausa e usando soja como uma alternativa saudável. Então não seria tão saudável assim. Eu utilizo, quando faço essa reposição, eu utilizo exatamente essa substância que produz esse efeito estrogênio. Algumas mulheres conseguem equilibrar melhor, mas é que raramente o problema do desequilíbrio das mulheres é a falta de estrogênio, isso é muito raro. Então, às vezes a mulher, ela utiliza achando que vai resolver o problema e não resolve, isso não funciona para mim. Então, ela tem um efeito, é uma possibilidade de você utilizar. Tem mulheres que se dão bem, tem mulheres que não se dão bem, então precisa haver. Neste caso, não é a soja em si, é um elemento específico, a lecitina da soja, é um subproduto da soja, não é tão problemático quanto comer um alimento derivado diretamente da soja. Sim. E a outra coisa que você falou, o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, na verdade, ele não tem um efeito. Ele tem um efeito tóxico que é bastante interessante. Ele é uma neurotoxina, assim como o aspartame. O aspartame, que é um adoçante, é uma neurotoxina, isto é, elas têm efeito neuronal, elas têm um efeito tóxico ao neurônio. Então o neurônio, que é a célula cerebral, ela absorve essas toxinas e leva a distância para outros neurônios. Por isso que a gente chama elas de neurotoxinas. Então, elas estão... O aspartame, então, é a substância que mais se discute sobre ela. Se a gente pegar a composição de alguns alimentos que tinham o aspartame até alguns anos, bastante aspartame, as indústrias elas começaram a reduzir espontaneamente a utilização do aspartame e acrescentar outro. Então, se a gente pegar hoje um alimento diet, entre aspas, se a gente pegar isso, a gente vai ver que tem 4 ou 5 adoçantes diferentes, quando antes havia só um, que é o aspartame. Então a indústria começou voluntariamente a diminuir, com medo já de alguma coisa ao contrário. Vários estados americanos proíbem o uso de aspartame na alimentação. Ela é proibida de utilizar em vários, não todos, mas alguns não proíbem. Então, piloto de caça americano não pode utilizar aspartame de maneira nenhuma. Porque tem ação neuronal, tem ação sobre o sistema nervoso. Então, na dúvida, como dizer, é melhor não utilizar. Não, é um alimento proibido para alguns pilotos. Então, como a gente não é piloto, então ninguém proibiu para a gente ainda. Mas o glutamato monossódico, ele tem isso. O glutamato ele não tem sabor, mas ele estimula, como ele é um excitante, quando ele entra em contato com a papila gustativa na língua, ela manda informação para o cérebro de gosto. Então, quando a gente coloca glutamato monossódico em alguma coisa, realça o sabor. Glutamato monossódico é a salvação de um cozinheiro ruim. Porque basta você botar glutamato, botar um salzinho daquele, botar um saborzinho desses pacotinhos daqui. Que é cheio de glutamato. Aquele é pura e simplesmente glutamato. Se não tivesse glutamato, você não conseguiria comer aquele alimento. Por quê? Porque ele não deve ter sabor nenhum. Se você tem um alimento que pegar algum produto e dentre os ingredientes tiver glutamato monossódico, você tem certeza que está diante de um produto alimentício que foi processado, que tudo que está dentro dele provavelmente está destruído, que não teria gosto de nada, seria mais gostoso você comer a embalagem, e que, para que você possa comer e sentir prazer, eu coloco o glutamato monossódico. Sim. Muito obrigada pela sua participação. Olha, renderia vários programas. Muito obrigado. No próximo ano, acho que a gente vai ter que agendar. Quem sabe.
O programa Vitalidade encerra por aqui. A entrevista de hoje foi com o médico quiropraxista Dr. Carlos Braghini Júnior, autor do livro Ecologia Celular, o papel da alimentação e do meio ambiente no envelhecimento e na longevidade. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do Vitalidade no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.